Olha, meu nome é Silvio Ferraz, eu estou na Monarch Turismo desde aqui na Praça Dom José Gaspar, onde eu estou sentado, eu estou desde 1960. Antes daqui, eu estava na Rua Xavier de Toledo, número 105, onde eu passei 3 anos lá, uma sociedade um pouco grande. Quando eu vim para cá, comecei a vender muito a parte de Miami e recebia muitos passageiros também que vinham para o Brasil e faziam tours por aqui. Eu tinha muita gente indo para Foz do Iguaçu. Como eu tinha um número que dava para encher um DC-3, eu procurei uma companhia aérea que me fretasse um avião para juntar esses passageiros num voo fretado e poder ter um lucrinho também. Foi em contato somente com a Perdigão, que era uma companhia que transportava frangos, presunto, tudo embutido, vinha de Santa Catarina, parava em Congonhas e eu contratei com eles que em Congonhas se lavasse o avião todo, desinfetasse todo o avião e colocasse 28 poltronas no avião. Era um DC-3, um bimotor, que naquela época voava para o Brasil inteiro. A Perdigão me serviu durante um bom tempo, trabalhamos muito bem com eles, tivemos algumas panes, ficamos em muito lugar, descíamos em Iguaçu, no tempo que Iguaçu não era asfaltado, descíamos em todas as pistas de terra, era terra dura. Após a saída da Perdigão, de sair, vim para a Monarch perfeitamente aqui, porque eu preferi largar o receptivo e ficar simplesmente com o exportativo praticamente. Foi aí que comecei a vender muito Estados Unidos, muito Europa e resolvi então entrar nos charters, os voos fretados, coisa que não existia no Brasil, coisa que aqui só quem queria ir para Miami tinha que pegar uma companhia aérea e pagar uma tarifa de $1.462 por pessoa. Foi aí que eu fretei aviões, comecei fretando a Braniff que hoje também não existe. Fretei a Braniff quase durante 2 anos. Depois da Braniff, o sucesso foi tão grande que a Braniff, infelizmente, saiu do mercado. Eu comecei a trabalhar com a Transbrasil. A Transbrasil foi buscar os aviões deles da Boeing, o 767. Eu tive a felicidade de fretar a Transbrasil. Tinha um comandante Fleming, que era o diretor da Transbrasil, me chamou se eu topava fretar o 767 da Transbrasil, que pulava para 200 e poucos passageiros, 230 passageiros. Fretamos o 767, a Transbrasil não tinha autorização para viajar, fazer voos para o exterior. Fui eu o introdutor dos charters pela Transbrasil. A Transbrasil depois, aproveitando-se do know-how que foi feito com os charters muito tempo, eles resolveram transformar o voo fretado como um voo regular e daí começaram a tentar vender os bilhetes diretamente, o que eu não me dei bem com isso. Fui procurar a VASP, que era a Aviação Aérea São Paulo. A VASP naquela época, o presidente era o Dr. Angarita. Fui procurar o Dr. Angarita, falei com ele, ele falou, mas eu não tenho avião com capacidade de fazer São Paulo-Miami. Falei, como não? Tem o Airbus 310, que é um avião que não vai
Miami direto, como um 767, mas ele faz escala em Rio, Brasília, Manaus, Aruba e Aruba, Miami. Com isso, fechamos negócio com a VASP, levamos 500 voos com a VASP. Voltando um pouco atrás com a VASP, eu iniciei a VASP dos voos internacionais, porque a VASP era somente do governo do estado de São Paulo e só operava dentro do Brasil. Nós fizemos voos fretados de Córdoba, na Argentina, foi o primeiro voo com a VASP. Fazíamos Córdoba, São Paulo e São Paulo, Córdoba. Depois fomos a Buenos Aires. A Buenos Aires também foi outro local que fretamento, eu só para não ir muito longo nessa explanação, só numa Semana Santa eu levei 6 voos fretados para a Argentina, fretados da Aerolíneas Argentinas, e levamos 862 passageiros. Começamos a fazer Aruba, levei a VASP para Aruba, fazendo uma escala em Belém do Pará, aliás, por Manaus, e fazíamos uma conexão que todos os voos da VASP que fluíam de São Paulo, de qualquer lugar, nós o colocávamos em Manaus, e de Manaus eles entravam no voo para Aruba. Aruba ficou conhecidíssima pelo brasileiro. Eu fiz uma centena de voos para Aruba, depois fazia Curaçao do lado e visitava Bonaire também. Isso foi sensacional. O charters, eu tinha depois voos com o Boeing 707 da Varig, indo para Paris, com escala em Ilha do Sal. Isso foi um sucesso danado, porque naquela época Paris era para pessoas ricas, abastadas, e brasileiro pobre ou classe média nunca tinha ido a Paris. Paris, com um hotel Sheraton, que eu dava naquela época com café da manhã, por 7 dias, eu dava por R$6.000. Quando uma excursão com um hotel de 5 estrelas para Paris, custava R$30.000, mais ou menos. Isso deu 2 anos, praticamente todo sábado, saindo um Boeing, levando 166 pessoas e pegando as 166 pessoas que lá foram uma semana atrás e retornando, dando um aproveitamento de 100% nisso. Abrimos voo com a Brasitália também para Roma, com o Emílio Pancani, a Hélia, a mulher dele, o Saito trabalhava lá, que depois saiu e abriu sua própria agência, a Concorde. E com o tempo, nós tínhamos praticamente mais voos regulares, quase, que eram charters, que as companhias que operavam regularmente para a Europa, para Paris e Roma. Isso criou e para os Estados Unidos também. Isso criou um problema para as companhias aéreas para esses destinos, que houve uma modificação do sistema tarifário brasileiro, internacional, não é só brasileiro. Hoje um avião tem 10 classes diferentes e cada classe é um preço. Eles conseguiram, com a menor praça, a menor classe dentro do avião, chegar a um preço perto do que eu fazia o voo fretado. Só que com uma diferença. Eles chegaram perto, mas não davam o hotel. Eu dava o hotel e o café da manhã ainda. Então, mas começou a ter dificuldades, houve uma proibição dos charters. Eu consegui, depois da proibição, consegui ainda operar todos os contratos que eu tinha assinado com a Varig. Levei todos que estavam já reservados aqui com a gente para Paris, cumpri com eles todos. E uma coisa que eu fiz também, depois de parar os charters, e foi uma coisa que nenhuma agência na América Latina fez, foi trazer o Concorde fretado
o que parou o aeroporto de Guarulhos, praticamente. Eu fui para Guarulhos de carro, não conseguia passar. Estava todo mundo querendo ver o Concorde pousar e o Concorde decolar. Naquela época foi eleito presidente do Brasil o Collor de Mello. Eles haviam reservado 6 lugares no meu voo, cancelaram isso quase em cima da hora. Quem aproveitei esses lugares levando a minha família. Os 4 filhos, eu e minha mulher e um amigo meu, o Teres de Abreu. Fomos para Paris de Concorde. Esse Concorde só foi ida. Quem quisesse voltar, eu abri a volta em qualquer voo dentro da Air France que pudesse voltar até com 4, 5 meses depois. Então isso foi um sucesso muito grande. Concorde saiu lotado. Saímos São Paulo, Dakar, Dakar, Paris. Uma coisa interessante é que quando chegamos a Paris, o campo estava fechado, o Concorde desceu com visibilidade zero. Da escada do avião eu não via o chão do aeroporto de Charles de Gaulle. Foi uma experiência muito boa do Concorde, também para ver um voo desse que se desce com aparelhagem de voo cego. Para mim foi muito bom, porque eu sou piloto, fiz umas 30 viagens para os Estados Unidos, com aviões pequenos, com avião Skylane, bimotores, fiz com jato, fiz de todo jeito até. Então, foi uma vida muito boa. E eu usei muito avião aqui quando eu comprei uma fazenda, que eu ia toda sexta e voltava domingo. Era uma hora de voo para ir, uma hora de voo para voltar. Isso é que foi o que a Monarch fez aqui, foi introduzir o charter, introduzir uma tarifa diferente, levar a Transbrasil a voar para o exterior, levar a VASP fazendo um voo para Córdoba, outro para Aruba, Curaçao, fomos a Jamaica, fomos às Bahamas e Miami e Orlando também. Isso foi também tudo coisa que a Monarch conseguiu pôr no ar aqui para o brasileiro. Tinha uma revista aqui, Flap, que era do Spagatti, que infelizmente foi amigo meu e faleceu há pouco tempo. Ele fez uma reportagem porque a Transbrasil ela não desistiu de continuar com o charter com 5 agências. Então ele tirou uma fotografia, está na Flap, isso, do voo da Transbrasil, não tendo quase ninguém embarcando. E o meu voo lotado com fila, com o Airbus, com uma diferença, que o voo ia direto dele, era sensacional, e o meu não. O meu tinha que fazer todas essas escalas. Mas eu levei muita gente nesse voo, fiquei amigo de todos, porque eu era o comissário desses voos. Eu ia neles todos, acompanhando, aliás, não era o comissário, era o guia, desculpe, acompanhando os grupos. Tá? Foi grupos para o Japão que eu acompanhei. O Japão era fretamentos até a costa leste dos Estados Unidos, depois Honolulu e depois Japão, Singapura e Bangkok. Isso foi voos que eu fiz ali e levei muito grupo em voos, parte voos fretados e parte voos regulares. Tá? Que ele gostou muito de voar comigo foi o Leonel Rossi, da Decatur. O Leonel Rossi, ele se aventurou aí com a gente para Miami num Cessna 310 bimotor. No dia de saída, saímos de Jundiaí e eu notei que o avião, depois de estar com toda a aceleração, ele correu aquela pista de Jundiaí e estava difícil de eu poder alçar voo. O que nós fizemos? No fim da pista, ela tem uma depressão
e ela tem uma montanha do outro lado. Nós decolamos sempre em Jundiaí com direção à depressão, à queda. Então, chegando no fim da pista, eu tinha a segurança que eu podia ainda correr um pouquinho mais e sair voando. Fizemos isso, decolamos ali com peso. Falei para o amigo meu que estava comigo na pilotagem, falei, esse avião está muito pesado, por que ele não decolou logo, pô? Falou, o problema é o seguinte, estou levando 6 cilindros de avião grande, aí atrás, que deve pesar uns 200 quilos. Eu falei, e você não avisa, meu Deus? A gente devia ter colocado menos combustível, pô. Bom, fomos embora. Quando chegou em cima de Uberlândia, pararam os 2 motores. Aí a ideia foi descer primeiro na rodovia que passava embaixo, de Uberlândia e Uberaba ali. Mas procuramos, a gente fala em tirar, procurar limpar as velas, tirando um pouco da injeção da gasolina nas velas, mas não deu certo. O negócio seria descer mesmo na pista da rodovia. Como nós estávamos voando quase a 10 mil pés, e o avião estava planando e descendo, nós vimos a usina de Itumbiara, que tem uma pista de pouso lá. Desci em Itumbiara, o Leonel foi o primeiro a descer do avião, junto com o Alberto Mata, um amigo nosso que estava no avião, e a primeira coisa que ele perguntou, falou, escuta, eu acho que eu vou voltar, eu não vou mais. Falei, não, pode ir que não tem problema, vamos ver o que houve aqui. Ele falou, então eu vou para a cidade comprar eu vi que vocês não têm salva-vidas, vou comprar um salva-vidas lá, e comprou 4 salva-vidas. Decolamos depois de Sanapane, decolamos de Itumbiara, o avião gastava mais óleo do que gastava gasolina, praticamente, sabe? Porque esse avião, ele me contou, quem estava comigo, que ele ia trocar os motores dele. Então, eram motores cansados. Era avião que era que nem eu usava antigamente aqui no carro, o óleo número 50, que era o mais grosso para o pistão poder entrar, não o óleo 20. Então, com isso, nós fomos, esse avião foi dando pane, descemos pane em todo lugar. Tem uma coisa interessante que aconteceu, nós, como a gente conhecia, eu e o outro, bem a rota de São Paulo para Miami com um avião pequeno, nós, quando passamos por Porto Nacional, falamos, acho que dá para chegar em Imperatriz. Imperatriz era logo à frente. Acontece que não deu. Imperatriz estava a uns 100 quilômetros a mais do que nós calculamos, que dava para chegar. Aí falamos, bom, estava uma noite de luar, falamos, vamos descer em cima do rio Tocantins, bem mais baixo, porque Imperatriz era uma pista que não era sinalizada para noturno, não tinha luzes, mas tinha a pista pavimentada. Então, com o luar, se a gente fosse pelo rio, ia ver, quando passasse a pista e a cidade de Imperatriz, a gente ia ver o campo. Tá? Então, passamos, falamos, olha o campo ali. Ó. Fizemos um 360 e descemos em Imperatriz. Foi a polícia lá e tudo. Queria saber, não podia descer, mas nós não tínhamos para onde ir. Belém era muito mais longe. Depois nós íamos para Belém e não tinha combustível. E era em cima da floresta amazônica. Não dava para fazer nada. Dia seguinte, dormimos em Imperatriz, num hotel, que a piscina do hotel, que nós fomos tomar banho, né? Tem aqueles barbeiros assim, grandes. Vamos sair dessa piscina, vamos embora. E fomos embora, mas o hotel era bom. Aí
Dia seguinte, decolamos cedo, fomos para Belém, Belém, Cayenne, Cayenne, Port of Spain, passamos por Paramaribo, Suriname, Port of Spain era Trinidad. Trinidad fomos para todas aquelas ilhas, uma série de ilhas ali. Era uma aventura aí, mas eu fiz aquela... Era muito gostoso. Eu fiz essa viagem uns 30 vezes. Foram com aviões melhores, foram com os outros que deram pane. Eu tive um avião que era um Queen Air, um Beechcraft, chamava Queen Air, e era um avião pesado e parou, pegou fogo no motor quando nós saímos do aeroporto de Juliana. Juliana era Saint-Martin, até hoje chama-se Juliana. Íamos de Juliana para Grand Turkey e passávamos no través de São João de Porto Rico. Nós cortamos a gasolina do motor que estava pegando fogo, pegou fogo, ficamos com o motor só, pedi Mayday para descer em Porto Rico. Ele tirou um Boeing 747 que ia descendo, mandou o Boeing arremeter e nos deixou a pista livre por estar monomotor. Descemos em monomotor lá com esse Queen Air e esse Queen Air ficou lá. Eu tive que comprar um motor nos Estados Unidos, mandar para São João de Porto Rico, porque Porto Rico é americano, então não tinha que pagar nenhuma FIA aduaneiro ali. E o avião ficou lá um mês e pouco. Eu mandei um mecânico de São Paulo para lá, porque eu tinha um hangar no Campo do Marte, chamava-se Hangar Marreco. Eu tinha esse hangar com esse mecânico, mandei para lá. E ele ficou lá quase 15 dias montando o motor novo, que depois nós fomos buscar ele. Entrar no turismo agora, a maioria das agências, seria bom fazer um estudo de quantas agências fecharam, quantas passaram por mal bocados, quantas sobraram disso tudo, porque está sendo ainda muito duro você entrar e tentar fazer excursões para Roma, ou para a França, ou para a Europa, porque a procura é muito pequena em termos de grupos de excursões. Estão voltando os passageiros querendo viajar, mas o número ainda não chegou a um número expressivo. Então, eu calculo que, para entrar no turismo hoje, vocês devem pensar muito bem, esperar um pouquinho mais, acabar isso de pandemia, acabar essa guerra da Ucrânia, que pode dar muita coisa para o nosso lado também, mas eu fiquei bem em turismo até cair essa pandemia, e estou aqui, não fechei, e tive a Covid e vim trabalhar todo dia. Fiquei aqui sozinho, eu e mais uma pessoa, só. O resto está tudo em casa trabalhando. E não deixamos de atender o nosso público. É uma coisa que está acontecendo no momento. Eu gostaria de dar melhores notícias. Vocês podem vir com turismo de selva, podem vir com turismo de aventura, podem vir com turismo para a África. Então, mas será que vão conseguir sucesso? Porque para fazer um planejamento disso é muito, muito duro. Aliás, se vierem para o turismo, eu acho que vocês devem procurar as operadoras que já existem e que só fazem isso. São operadoras antigas que ainda existem aí e que vocês não tenham problema de passar por qualquer desabor que possa acontecer no seu cliente lá fora. Vocês vão ter assistência de pessoas que estão especializadas nisso. Eu fui a Miami, eu levei tanta gente em Miami, que eu recebi a chave da cidade de Miami e depois recebi também título de honorário da cidade de Miami. Miami Beach, que é uma prefeitura separada e tudo, eu também tive título de cidadão de Miami Beach, chave da cidade de Miami Beach.
Depois tive também, fui xerife honorário de Phoenix, no Arizona. Imagina, levei um grupinho para lá e me deram o título de xerife. Aí fui a Nova York, levei muita gente para Nova York. E tenho cidadão honorário de Nova York, chave de Nova York, também recebida lá. E aqui no Brasil eu tenho cidadão da cidade de São Paulo, a medalha Cheta. Também recebi o título de doutor honoris causa em turismo, que está aqui. Foi, acho que, uma das grandes coisas que eu tive, porque é o pico da pirâmide de doutores, é o cidadão honoris causa. Para chegar a um honoris causa, eu cheguei e, graças a Deus, foi uma coisa que eu consegui também com muito orgulho. Eu acho que, dentro do turismo, eu já estou com 86 anos, estou com 62 de turismo, mais companhia aérea, Panamérica e Real. Eu estou com um pouquinho, só de Monarch eu tenho 62, 86 de idade, mais companhia aérea. Eu tive 3, 6, 7, 8 anos de companhia aérea, né? Eu acho que eu já fiz a minha parte no turismo. Deixe para os novos tentarem agora, porque hoje está tudo computarizado. O meu tempo nada era feito no computador. Eu trabalhei na reserva na Real, primeiro trabalho meu, e era em DC3 com 28 lugares. Era uma prancheta de 1 a 28 e os passageiros pagos iam colocando e ia saindo. Uma coisa muito interessante era que, naquela época, o café era concentrado no Paraná. Então, você tinha voo para Curitiba, Paranavaí, Maringá, Cambé, Foz do Iguaçu. Toda cidadezinha que tinha café tinha um aeroporto de terra e nós íamos para lá. Então, eu tinha voo saindo às 6 horas da manhã, 6h15, 6h30, 6h45. Quando eu via que não tinha aproveitamento para todos aqueles voos, eu fazia fusões de voo. Em vez de sair 5 voos, vai sair só 3. Com isso dava uma economia extra. Depois a Real foi vendida para Aerovias Brasil, fundiu. Eu fui procurado pela Panamérica, que abria escritório em São Paulo. A Panamérica era dona da Paner. A Panamérica tinha uma série de companhias pelo mundo todo. Abriu a Paner e eu fiquei na Panamérica trabalhando na reserva. Passei depois da Panamérica para ser um empresário de turismo, como sou até hoje.